Amados, queridos irmãos, minhas irmãs, você que nos acompanha, você que nos assiste, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu tenho o prazer e a satisfação de cumprimentá-los a todos vocês, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que esta paz permaneça habitando em nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Queridos irmãos e minhas irmãs, em primeiro lugar, agradeço ao Senhor nosso Deus pela oportunidade que nos é dada. Segundo, agradeço a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado também os seus compromissos para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Queridos, eu peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Muito obrigado, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, minhas irmãs, todos nós sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que relata, que conta a história da igreja desde o seu início, desde a sua fundação. Por isso, ele é um livro que se destaca entre os demais, porque é um livro histórico que anuncia com bastante segurança, com bastante precisão, a história da igreja. No capítulo de número 3, este livro relata a cura de um homem coxo que era necessário ser conduzido, ser levado à porta de um templo chamada Formosa. A Bíblia não dá detalhes com precisão há quanto tempo este homem precisou ser conduzido para aquele local. O que a Bíblia nos orienta, nos garante, nos revela, nos mostra, é que este homem tinha que ser levado todos os dias e que ele já nasceu sendo portador desta paralisia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, a Bíblia nos faz esta narração, nos mostra que esse homem era necessário, era preciso que todos os dias fosse conduzido à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Certo dia, este homem teve uma surpresa, porque Pedro e João iam ao templo para a oração da hora nona e se depara com aquela situação em frente à igreja, em frente ao templo. Aquele homem, quando ouve ou vê ou percebe que Pedro e João vão adentrando aquele templo, ele se dirige a eles e pede uma esmola. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro chama, juntamente com João, a atenção daquele homem e disse: olha para nós. A Bíblia diz que o homem esperava atentamente receber alguma coisa
por parte dos apóstolos, esperando receber alguma prata, algum ouro, alguma coisa que contribuísse para o seu sustento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Pedro, quando olha para aquele homem, dirige as suas palavras e disse: nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isto te damos, em nome de Jesus Cristo, anda. A palavra de Deus nos diz que o homem andou. O homem recebeu o milagre, o homem recebeu a cura e adentrou com eles ao templo. Em primeiro lugar, eu quero abrir um parênteses desta mensagem. Como já disse a você, eu sou assembleiano de formação. Mas quero dizer para você que Deus não cura apenas na Assembleia de Deus. Deus não depende de placa de denominação para fazer o milagre. Deus opera aonde Ele quer e pretende operar. Afinal, Ele é dono de todo o poder nos céus e na terra. Ele opera em qualquer lugar desde que você esteja em comunhão, em santidade, desde que você obedeça os mandamentos do Senhor. Louvado seja Deus para todo sempre. Então, queridos e amados irmãos, Deus cura na Assembleia de Deus, Deus cura em qualquer outra denominação. Deus cura até na sua própria residência. Depende de você estar conectado com os céus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra de Deus nos revela, nos diz que o homem recebeu o milagre instantaneamente. Louvado seja o nome do Senhor. Por conta disso, o povo, quando o homem entra juntamente com Pedro e João no templo, a Bíblia diz que ele entra saltando e louvando a Deus pelo milagre, pela cura. Ele estava de fato agradecido pelo que Deus fez, pelo que o Senhor Jesus operou na vida dele. Então ele entra saltando e louvando a Deus, agradecendo pelo milagre que recebeu naquele momento. O povo reconheceram a ser o homem que estava sentado à porta do templo, pedindo esmola os que entravam. Louvado seja Deus. E houve ali uma certa discussão entre eles, porque um dizia, é ele. Outros diziam, não, não é ele, mas se parece com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então o homem mesmo declarou que teria sido ele, que teria sido curado. Louvado seja Deus, não pelos apóstolos, mas pelo poder de Deus. Quero lhe dizer, mais uma vez, Deus não dá a sua honra a seres humanos. Deus não divide a sua honra com ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus pretender operar, se Ele quiser fazer, não tem quem possa impedir o seu agir. Não tem quem possa impedir o seu operar. Se Deus decidir fazer, Ele faz, porque toda a soberania, todo o poder está nas suas mãos. Deus não divide a sua glória com ninguém. E isso nós vamos presenciar durante esta mensagem. Porque o homem, quando recebe a cura, o homem, quando é agraciado pela cura que recebeu, e ele adentra juntamente com Pedro e João no templo, o povo ficaram admirados. Diz a Bíblia no versículo de número 11, que o povo ficou tão admirado que correram para junto deles no pórtico chamado de Salomão. O povo ficaram atônito. O povo ficaram
Louvado seja o nome do Senhor, de certa forma, admirados com aquela situação que aconteceu. Porém, queridos, o apóstolo Pedro faz um discurso naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro não quis a glória para ele, muito menos para João. Pedro se dirige e deixa claro aquela multidão, aquele povo que ali estavam presentes. Louvado seja o nome do Senhor. E se dirige a eles e diz, porque de fato eles estavam olhando para eles, como se pelos seus próprios poderes e piedade tivesse feito andar. Louvado seja Deus. Pedro estava declarando que tudo ali que aconteceu não foi por méritos deles. Não foi pelo poder deles, mas foi pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Então Pedro se dirige ao povo e disse, israelita, por que vos maravilharos disto? Ou por que filtraste os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? Em outras palavras, Pedro estava dizendo, nós não fizemos nada. Não foi através de nós que esse homem foi curado. Não foi pelo nosso próprio poder que esse homem foi curado. Mas vocês lembram de Jesus Cristo? Vocês lembram daquele que vocês entregaram, negaram? Quando Pilatos havia decidido soltá-los, Deus glorificou seu servo, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus deu poder a Jesus para operar esses milagres. Não foi por nós que este homem está andando. Não é por nossa causa que este homem está andando, mas foi pelo poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro poderia ter atribuído a ele a honra, a glória. Pedro poderia ter chegado para a multidão e ter dito, sim, foi nós. Foi através de nós que esse homem agora está curado. Como muitas pessoas hoje faz. Como muitas pessoas agem de uma maneira desproporcional. Louvado seja o nome do Senhor. Quando muitas pessoas hoje querem atribuir a glória para si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, Pedro não agiu desta maneira. Pedro não agiu com estas mesmas proporções. Pedro entendeu, compreendeu e entendeu que não foi por intermédio dele ou deles que esse homem foi curado. Ele relata publicamente, ele diz publicamente, quem operou esse milagre aqui foi aquele Jesus em que vocês negaram, traíram e entregaram a Pilatos, quando ele havia decidido soltá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, quantas vezes, às vezes, nós nos tornamos ingratos, porque Deus fez o milagre, Deus opera o milagre em nossa vida e nós não reconhecemos o tamanho da soberania de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, muitas pessoas querem apenas receber o milagre, mas não querem o dono do milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Não querem sequer reconhecer Jesus como aquele que operou o milagre. Todos nós sabemos a cura de 10 leprosos. Jesus, quando aqueles 10 leprosos veio a ele, todos 10 foram limpos, ficaram limpos. Jesus envia eles aos sacerdotes para que fizesse
o análise para que desse testemunho, porém apenas dos 10 volta um para agradecer ao Senhor pelo milagre que receberam da parte do Senhor nosso Deus. Aí é que eu chego, aí é que eu paro para analisar que muitas vezes somos ingratos. E aquele que voltou, a palavra de Deus nos diz que não era judeu, não era da tribo de Levi, era apenas um samaritano. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós somos mais ingratos do que aqueles que ainda não servem a Deus, do que o próprio ímpio. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós recebemos o milagre e às vezes não testemunhamos das maravilhas do Senhor. Analise bem, medite bem, pense comigo nesse momento. Pedro não quis atribuir, não quis receber a glória para si. Ele entendeu, ele compreendeu que não seria nada, que não foi ele que fez o milagre acontecer. Mas ele entendeu que aquele homem foi curado, que aquele homem foi restaurado, que aquele homem foi levantado por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Então Pedro faz esse discurso e diz: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, louvado seja o nome do Senhor, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traísse e negasse perante a Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Isso aqui são palavras do apóstolo Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Este homem foi curado por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Aquele a quem vocês, e João relata isso publicamente no seu evangelho, que Jesus veio para os que eram seus, e os seus o rejeitaram, não o receberam. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Pedro estava alertando, orientando aquele povo que a cura deste homem aqui foi por intermédio daquele a quem a própria sociedade havia condenado. Louvado seja o nome do Senhor. Foi pela própria sociedade que condenou a Jesus, ou foi por intermédio dele que este homem recebeu a restauração, a cura, a liberdade de transitar em meio à sociedade. Vós, porém, negaste. Olha o que diz o verso de número 14. Olha a narração de Pedro para que aquele povo viesse entender o tamanho da maldade que eles fizeram a Jesus. Vós negaste, porém negaste o santo e o justo. Louvado seja Deus. Vós, porém, negaste o santo e o justo. E pedire que lhe vos concedeste o malfeitor. O malfeitor. Todos nós sabemos de quem Pedro estava se referindo. Todos nós sabemos que quando Jesus foi levado à presença de Pilatos para ser julgado, era necessário que durante aquela festividade fosse solto um preso. E quem a sociedade aclamava, quem a sociedade queria que soltasse, diante dos presos que ali estavam, eles não
queriam que soltasse Jesus. O propósito deles não era que soltasse Jesus. Eles queriam que soltasse um preso de alta periculosidade chamado Barrabás. Era esse que o povo queria que soltasse. Meus irmãos, às vezes a gente está com esta mesma intenção. Hoje quem faz o mal, quem pratica maldade, está transitando liberalmente no meio da sociedade. O ser humano, que é homem de bem, que é uma pessoa de boa índole, estão aprisionados. Medite, veja a história de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para nós encerrarmos aqui esta mensagem, perceba-se, analise o discurso do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro não quis a glória para si mesmo. Ele entendeu que a glória não seria para si. Ele não era merecedor. Ele não era digno. Ele entendeu que ele não fez nada para curar aquele homem, mas que sobre eles estava o poder de Deus, e que aquele homem foi curado e restaurado para a glória do seu nome. Pedro e João não pediu nada para aquele homem. Não cobrou nada para aquele homem, como muitas pessoas hoje fazem. Para obter uma cura, para receber um milagre, hoje é preciso, algumas pessoas, é necessário que pague. Não, Pedro não agiu desta maneira. O homem recebeu o milagre não foi por intermédio, pelo poder deles. Eles apenas foram o canal, o instrumento usado por Deus para que Deus fizesse um milagre na vida deste homem. Eu quero encerrar esta mensagem. Quero dizer a você, reconheça, entenda, compreenda que você não é nada. Você não pode nada. Você não tem poder para nada. O poder seja transferido ao Senhor Jesus Cristo. Fique na paz, que Deus te abençoe poderosamente.